a questão da cannabis, né? A questão do uso medicinal, do direito à saúde, enfim. E para mim é uma honra estar aqui também, dialogando com vocês, podendo trocar um pouco de experiência, né, no trabalho que a gente vem fazendo na retaguarda jurídica para gestão, né, para constituição e gestão das organizações, juntando forças aí com o time da reforma, né, nessa discussão. Vamos lá, vamos começar então. Bom, acho que vou passar logo então a me apresentar, né, para quem não me conhece. Isso aí, por favor. Legal. Meu nome é Lucas Seara, sou advogado, sou consultor, né, tenho mestrado aí na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, né, fiz mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social, já trabalho com organizações da sociedade civil há alguns anos, né, uns 15, 16 anos já mais ou menos, então já acumulo aí bastante experiência com organizações, né, eu faço consultoria com organizações do Brasil inteiro, desde a constituição das organizações até hoje a parte de gestão, mas atuei muito também com a atuação delas, né, com o direito fim. Eu venho, meu background dentro de uma ONG AIDS, né, aquelas organizações que atuam com pessoas afetadas pela AIDS, enfim, então eu me especializei muito nessa discussão da questão jurídica da AIDS. Enfim, tive uma passagem também por órgãos governamentais, né, tive no Ministério da Saúde, programa de AIDS, programa de tuberculose, né, tive uma passagem pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, uma rápida passagem pela Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, enfim. E fui consultor também da Fiocruz, né, do programa de drogas do Projeto Rede, né, o programa que trabalhava com acolhimento, né, a usuários, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, em que a gente atuava nas audiências de custódia, fazendo o acolhimento de pessoas que eram presas e tinham algum tipo de liberdade ali, ou seja, com uma medida cautelar, enfim. E a gente fazia ali um atendimento, eu trabalhei ali com a Angélica Comis, com a Helena Rodrigues, com uma turma muito bacana, Mercedes, André Domânico, né? Então, assim, uma turma muito boa, um trabalho que eu tenho muito orgulho. E, por fim, né, só para citar a experiência, fui consultor de organismos internacionais, da PNUD, da Unesco, da OPAS, né, da OMS, enfim. Então, tem uma caminhada grande aí, trabalhando desde o direito fim, né, daquilo que a organização entrega para as pessoas que ela acolhe, mas também hoje me dedicando muito firmemente, investindo muito firmemente em minha carreira e meu projeto, enfim, no fortalecimento meio, né, ou seja, no fortalecimento das organizações que fazem acontecer a política de saúde, de assistência, enfim, seja ela qual for. Então, o fortalecimento da gestão, o pensar a gestão dessas organizações, do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da gestão mesmo, e suas consequências, enfim. E a gente acho que vai desenrolar um pouco desse papo aí, hoje, aqui, nessa live. Então, associações promovendo a saúde não é uma novidade para você, né? Você já viu isso acontecer muito aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. As organizações que atuam com saúde, especialmente, é um recorte que eu tenho muita familiaridade, né? Porque meu background, como disse, é de uma organização AIDS. Eu trabalhei em uma das maiores organizações AIDS do país, que é o Grupo de Apoio à Prevenção AIDS da Bahia, né? O GAPA Bahia, né? Que é assessor jurídico lá durante 4 anos, enfim, o que me levou, né? O trabalho que me levou depois a ser consultor do Ministério da Saúde. Então, eu tenho essa experiência muito próxima com essa discussão de saúde, tratando, Emílio, de uma questão, e aí muita gente me pergunta, não, mas você não é advogado, por que você trabalhou tanto com saúde? Você não é médico, não é enfermeiro? Mas tratando porque essas doenças, as doenças que eu tratei, basicamente 2, né? AIDS e tuberculose. E a questão das drogas também, que é também um tema de saúde. O professor Boaventura de Souza Santos, ele costuma dizer, ele tem no livro dele, que tem 2 problemas que ele entende como de pós-moderno, digamos assim, né? Que são a AIDS, ele pode citar como problemas pós-modernos, né? Da pós-modernidade, a AIDS e as drogas. Por que isso? Porque eles são problemas muito complexos, demandas complexas. Você não consegue explicar esse problema nessa relação causa e efeito linear, né? São problemas extremamente complexos que têm complexidades que vão para além, né, dessa resposta linear. Ou seja, a questão da AIDS, a questão das drogas também, ela não tem só uma resposta no campo da saúde, né? Você não responde apenas no campo médico clínico.
E aí, tratando da AIDS, né, por exemplo, a AIDS é uma doença extremamente complexa, ela não é uma doença só, ela é uma síndrome, ou seja, ela afeta o sistema imunológico, e a partir desse enfraquecimento do sistema imunológico, vem outras doenças e afetam a pessoa. Isso significa que, do ponto de vista médico-clínico, você tem muitas especialidades que precisam ter atenção. Mas, para além do campo médico-clínico, você tem outras questões, que são as questões econômicas do adoecer com AIDS, as questões psicológicas, as próprias questões jurídicas, né? O direito dessa pessoa tem quando ela sofre preconceito, enfim, tem toda uma série de questões de preconceito que ainda se tem, porque lida com as questões, por exemplo, de sexualidade, os tabus sexuais. Então, intimidade, você tem né? toda a intimidade, os valores, tudo. Só para você ter uma ideia, e aí para a gente passar para outro, né? A AIDS, ela marca a história mundial no sentido de que ela torna o sexo, né, como uma coisa pública, uma discussão pública. O sexo antes era uma coisa absolutamente privada. E, de repente, a AIDS vem e trata o sexo como uma questão pública, como uma questão de saúde pública. Então, são mudanças que trazem e que o jurídico, né, o pensar jurídico também interfere, assim como a questão das drogas, né? E eu posso citar o exemplo do trabalho que eu fiz com o Projeto Redes, que a gente fazia o acolhimento das pessoas ali, e a gente estava dentro do sistema prisional, né, do sistema judicial, no maior fórum criminal da América Latina, que era o fórum da Barra Funda, em São Paulo, né, onde se faz 220 audiências de custódia por dia. Então, você tem o que mais prende, né, o que mais faz audiência de custódia no Brasil, e a gente implicava o judiciário, o poder judiciário, dentro da questão de saúde, do acolher e do cuidar e tal, e trazia essa coisa do cuidado, a linguagem do cuidado e do acolher para dentro do sistema judiciário. Então, eu acho que essa experiência aí com saúde e tal, a gente tem muito para trocar, e eu acho que isso é algo que a gente me aproxima muito da discussão, já iniciando aqui, já fazendo esse link, aproxima muito da discussão que as organizações do campo da cannabis, né, as associações canábicas têm feito hoje. Ou seja, o direito à saúde, né? Como é que você lida com as questões de crime, as questões jurídicas penais, né? Enfim, e traz isso para o cuidar, para o que as organizações querem oferecer, que é o cuidar, que é o direito à saúde, é o direito que as crianças, as pessoas têm de não adoecer, de não ter convulsões, de não, enfim, de ter uma vida com aquilo que a Organização Mundial de Saúde prega, que é o bem-estar físico, mental e social, né? O biopsicossocial. Não é só o não adoecer, mas é você estar bem fisicamente, estar bem somente, bem socialmente, né? Então, acho que é por aí que a gente começa aí a nossa live, a nossa conversa. Show de bola. E o projeto SC Legal, como que ele surge? Bem, o projeto OSC Legal, a gente criou ele em 2015, né? Ele está desde 2015, e em 2016 ele bota a cara na rua, né? A gente começa a fazer as atividades. Basicamente, a gente tem duas perspectivas, né, de atuação. Uma que são as formações presenciais, então seminário, palestra, formação, enfim, mais presencial. A gente já rodei aí 21 estados do país, foram 28 cidades em 21 estados. Uau. Mais de 80 atividades, exatamente. Nenhum projeto que trabalha com o MIROSP, com a legislação de organizações meio, né, rodou tanto nesse país como o nosso. Então foram, enfim, mais de 1.600 pessoas já participaram das nossas atividades, mais de 200 organizações. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho. E a boa notícia, que é de primeira mão, hoje saiu o resultado de um edital e a gente foi aprovado num projeto para fazer os 6 estados que faltam. Então, ao final desse projeto, a gente vai atuando em todo o Brasil, e ao final dele a gente vai lançar um livro, que é um sonho que eu tenho, que vai finalmente ser concretizado, que é o MIROSC em 27 causos. Então, nós vamos contar, nós vamos falar das questões técnicas de gerir uma organização, mas a partir dos causos, né, de coisas que eu ouvi dos 27 estados. Cada estado que eu passei, eu ouvi uma história, eu ouvi uma dúvida, eu ouvi uma questão, e são essas histórias que vão dar o start para a gente fazer a discussão técnica, jurídica e tal, de forma leve, né? Não vai ser aqueles livros do juridiquês. Ao contrário, vai partir da história, vai partir do caso, e aí vai problematizar o que aquilo implica no cotidiano das organizações. E eu vou citar, acho que para ilustrar isso, citar um exemplo, né, do Rio de Janeiro, aí na sua terra,
né? Tivemos muitas atividades, algumas, na verdade, atividades no Rio de Janeiro, e numa delas aconteceu uma situação que foi a gente falando sobre controle externo, né? Quais são os órgãos que fiscalizam as organizações, enfim. E numa dessas, uma moça falando sobre publicidade dos recursos que a organização recebe, enfim. E uma das lideranças, né, a gente trabalhando basicamente com lideranças dos morros, das favelas, das comunidades, né, grandes lideranças, mulheres guerreiras, enfim, a quem tenho grande admiração. E uma delas levantou a mão e disse: olha, você está falando isso aí, é tudo muito lindo, mas lá na minha comunidade, o dono, né, o dono do morro, o chefão lá do negócio, mandou me chamar porque ele ouviu dizer que eu ia receber uma verba de não sei quantos mil reais, que eu ia ficar rica com o projeto. E ele mandou me chamar com o meu caderno de contábil, com as minhas contas, para ir lá prestar contas para ele. E ela teve que ir lá, subir lá no morro, lá no meio do matagal, assim contou ela, ficou lá 2 horas esperando, tomou um chá de cadeira para poder o cara atender ela. E quando ele atendeu ela, estava ele com um assessor dele que supostamente sabia e entendia de conta. E ela disse que ele não sabia nada, porque ele ficava espancando meu livro para lá e para cá, e não entendia nada do que estava escrito. Até que o cara percebeu que, na verdade, ela não ia receber 1 milhão, 2 milhões. Ela ia receber 100 mil reais para um apoio, para um projeto de 1 ano, ou seja, divida aí 100 mil reais por 12 meses. Não dá nada, né? Um projeto de menos de 10 mil reais por mês, para atender não sei quantas mil crianças naquela comunidade. Então ia faltar dinheiro, óbvio que não ia ter dinheiro, era muito pouco. Disse que ao final o cara até ofereceu dinheiro para ela. Quando viu o pouco, ofereceu dinheiro para ela, ela não aceitou. Ela deixou muito claro: não aceitei. Ela disse o seguinte: o moleque é neto de uma amiga minha. Eu conheço ele é neto de uma amiga minha, mas eu não aceitei o dinheiro. Porque se eu aceito, a minha organização fica na mão do movimento. E não é isso. Minha organização é uma coisa, o movimento é outra. Então, são histórias como essa que eu tenho orgulho de ter acumulado aí por essa andança. E como um bom contador de causa, né, que aprendi no interior da Bahia, a gente vai trabalhar as questões jurídicas, as questões conceituais, enfim, tudo a partir de causos como esse. Perfeito. E aí, vamos falar então um pouquinho? Vai lá. Só rapidinho. Vai você. A segunda perspectiva de atuação do OSC Legal é a perspectiva que a gente está, inclusive, agora implementando ainda mais, que é a atuação virtual, né? O site, estamos no Twitter, página no Facebook, a gente está lançando agora um aplicativo para fazer estatuto, então a organização que quer fazer seu estatuto, ela vai poder entrar lá no aplicativo e colocando as informações, e ao final ela vai ter um aplicativo, enfim. Então a gente hoje acabou de estrear um programa que chama Terceiro Setor em Revista, no canal Filtro de Barro, no YouTube. Então a gente vai ter convidados nesse programa para falar sobre temas relativos ao terceiro setor, enfim. Então a gente tem bem novidades aí. Estamos fazendo umas lives também, e participando de lives como a sua, aqui da Reforma. Então a gente está muito feliz também de poder fazer essa atuação virtual. E desde já, vou deixar aqui o convite para a Reforma, para você, para a Reforma, para o Breve, enfim, quem puder poder estar com a gente para falar justamente das associações canábicas, das associações que atuam com saúde, que atuam também com esse direito que a gente vai discutir aqui hoje. É que as associações canábicas, elas são bem ousadas, né? A gente pensar, talvez o que tem... Eu não conheço tanto, né, a questão da história do associativismo aqui no Brasil, né? Estudei também, fiz pós-graduação em terceiro setor, mas, assim, eu lembro que só realmente a questão da redução de danos foi muito ousada na década de 80, distribuindo seringas, né, fazendo divulgação de informação sobre política de drogas. Mas o que as associações hoje fazem de cultivar e fornecer óleo, fornecer muda, ensinar a cultivar, realmente é uma ousadia em nome da defesa da saúde muito forte. E isso tem que ter uma proteção jurídica, tem que ter um amparo jurídico para que as autoridades não se aproveitem, né, dentro dessa sanha persecutória, dessa sanha punitivista, que venham querer realmente prejudicar essa atividade das associações. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, cara, dessas noções gerais de associativismo e de gestão social. O que você separou aí para a gente? Bom, falar de associativismo, né, a gente falar de agrupar pessoas, né, mobilizar pessoas em associação, né, que se associam para uma determinada finalidade social, para uma determinada finalidade pública, enfim. Falar de associativismo é de mobilizar gente, né?
E tem muita gente que tem uma ideia errada de que é oba-oba, de que é solto, que não tem regulamento, né, que é de qualquer jeito. E não é, né? A gente tem legislação, a gente tem questões a serem seguidas, você tem uma retaguarda jurídica que precisa ser dada, em especial quando elas lidam com temas tão delicados, né? E você citou a ousadia das associações canábicas, a quem eu tenho um grande respeito, justamente por conta do que está propondo de vanguarda, né? De afronta mesmo ao que está posto, aí, ao atraso que está posto. E me lembro, né, como você colocou, das primeiras ações de redução de danos que foram feitas na política de AIDS também. O programa de AIDS brasileiro encampou muito disso, né, a distribuição de seringas, enfim. A Andrea Domani conta uma história sensacional de que na época que ela era redutora de danos ali nos anos 80, final dos anos 80 e tal, que andava com o habeas corpus preventivo no bolso. Sim, né? sim. No salvo-conduto. Foi o Maurides, né? Maurides Ribeiro que fez isso. Exatamente, quer dizer, você tinha que ter isso para poder trabalhar. Porque se a polícia pega você com aquela arma de insumo ali, com seringa tal, vai dizer que você é traficante, que está levando os instrumentos para o uso. Então foi muito forçado também isso na época para garantir o direito à saúde, né? Então é importante louvar esse tipo de atuação e de ousadia mesmo, que eu acho que é do cerne dessas organizações, de peitar isso. E, por outro lado, falar de gestão social, né, dar sistemas, falar de gestão social é falar de justamente como gerir, né, como coordenar essa iniciativa pública, esse agrupamento de pessoas, né, que tem implicações sociais, né, como a gente diz, mas tem outro tipo de implicação. Que implicações essas? Implicações jurídicas, implicações econômicas, implicações ambientais. Né? Então, você tem aí diversas implicações técnicas, culturais. Então, você tem várias perspectivas que você precisa colocar na mesa quando você vai gerir esse tipo de organização, quando você vai organizar essa atuação e essa intervenção. E é por isso que a gente vai falar um pouco, vai juntar esses dois temas aí, associativismo e gestão social. Eu achei fundamental fazer esse cruzamento aí de conceitos, de perspectivas também. Eu fico vendo no Código Civil, acho que é artigo 50, não estou lembrando agora, mas falando, né, que a associação da associação natureza jurídica é a união de pessoas, né, sem um fim econômico, né, em prol de um objetivo, mas sem um fim econômico. E esse fim econômico, na verdade, significa não distribuir lucros, né? Ela tem que ter superávit na operação dela, ela tem que, né, não pode operar deficitária, senão ela quebra, ela não tem sustentabilidade financeira, mas ela também não pode, tendo resultado, distribuir para os seus associados ou para os seus diretores. E essa é a grande diferença para uma empresa, por exemplo, que distribui lucro, né, distribui seus resultados entre seus sócios, cotistas, o que seja, o que for. Perfeito. A única questão é que eu acho que aí, no Código Civil, tem uma questão conceitual que eu acho que andou mal, que é para fins não econômicos. Veja, a organização ela é um sujeito econômico. A partir do momento que ela tem uma conta em banco, que ela contrata pessoas, que ela recebe uma doação, que ela movimenta a economia, ela é um ser econômico, sim. Sim. Porque ela não pode ter lucro. Lucro. Não, e as pessoas acham que as associações têm que trabalhar de graça ou que não tem renda. A associação é uma pessoa jurídica, né? A única diferença para a associação, para a empresa, é que ela não distribui o resultado, e a empresa distribui o resultado. Perfeito. Então você pode ter superávit, ou seja, pode ter recursos que sobram ao final do exercício, ao final do ano, mas esse superávit ele não vai ser distribuído entre os sócios, ele vai ser revertido para a finalidade associativa. E isso que difere basicamente uma empresa de uma associação. Por isso que eu acho por isso que a gente entende, a doutrina entende, que é um equívoco dizer não econômico. E veja, tem mais uma coisa. Muita gente acha também que ela não pode prestar serviço ou vender coisas. Pode sim. O que ela não pode ter é natureza, nesse sentido, a natureza viver disso. Não é fim, sim. É meio. Ela pode vender serviços, ela pode vender produtos, desde que isso seja meio para a sua finalidade. Então, e ela pode fornecer óleo para os seus associados? Perfeitamente, nenhum problema. Isso precisa estar muito bem estabelecido no seu estatuto e não há qualquer problema em fornecer o óleo para os seus associados.
Não vê, não vê qualquer Que é o que problema. mais acontece aqui no Brasil, é isso, né? A associação que cultiva, prepara o óleo e fornece, não há uma venda. E a outra coisa também que eu discuto, Lucas, é assim, eu vejo que até magistrado tem dificuldade de alcançar isso, que quando a associação fornece o óleo para o associado, não há uma cessão a terceiro, porque o associado é a própria associação, ele é o corpo, ele faz parte do corpo associativo, associativo, né? Ele não há essa diferença entre associado e associação quando é uma atividade feita pela própria associação para o associado. É como se a gente tivesse um clube da cerveja, a gente vai lá e faz a nossa cerveja. Pô, se a gente tiver todo mundo maior de idade capaz, ninguém pode se meter, entendeu? Se a gente estiver fazendo a nossa cerveja. E eu vejo que a questão da cannabis é bem semelhante. As pessoas ficam falando, as associações vendem óleo. Se for para o associado, ela não está vendendo, ela está fornecendo, né? Há uma troca pecuniária em termos de doação para lá, doação para cá, e tudo certo. Exatamente. Então, olha, tem duas questões, né? São dois conceitos diferentes, né? O conceito da venda. A associação, acho que pode vender, né, para um não associado, por exemplo. Eventualmente, ela pode vender uma nota fiscal, ali, né? Todo aquele... E dar nota fiscal, todo o registro, vai ser tudo registrado conforme for. Por isso a importância dela ser registrada na prefeitura, né, onde ela atua, enfim, para poder emitir. Na prefeitura é serviço, né? Mas no estado ICMS venda, né, de mercadoria, enfim. Então ela pode eventualmente vender. Essa relação com o associado, de fato, você tem toda a razão. Ela não é uma venda no estrito senso. Ela é porque o conceito de associação, ele diz o quê? Que são pessoas que se associam, portanto, elas colaboram para aquela finalidade. Então é uma via de mão dupla. Se elas estão colaborando para a existência, para a finalidade daquela associação, e ela recebe o fruto daquela colaboração, que é o medicamento, enfim, ela não é uma relação de compra e venda estrito senso. Né? É uma relação análoga, talvez, aí a próxima, mas não é uma relação, eu concordo com você. Então é preciso mostrar também para os magistrados que essa questão jurídica, né, está aí para ser estudada, para ser melhor elaborada, seja melhor entendida e compreendida por parte dos magistrados, por parte das pessoas que estão nesse sentido. Aí, o que eu trouxe aqui, Emílio, eu trouxe uma decisão, né, por falar nisso, acho que é bem pertinente, uma decisão de agosto de 2018 da Suprema Corte do Chile, da Corte Suprema do Chile. Na época, está no meu site, isso, na época eu discuti um pouquinho, eles não aceitaram, a prefeitura, né, não sei, equivalente à prefeitura lá, não aceitou o registro de uma associação, julgando que era uma finalidade ilegal, porque era canábica, etc. e tal. Eles recorreram e tal, e chegou até a Corte Suprema, e a Corte Suprema entendeu a ilegalidade mesmo. Entendeu que era ilegal. Ilegal? Entendeu? Não podia haver associação canábica? E não podia haver associação canábica porque seria ilegal. Então, veja, por que eu estou trazendo isso? E aí já tem aqui uma pergunta sobre como fundar uma associação, e a gente tinha conversado um pouco sobre isso, falar um pouco sobre isso, que é justamente o cuidado que você precisa ter com o seu, na hora de você montar a sua associação. O estatuto, né? O estatuto precisa ser muito cuidadoso nesse sentido. Entende? Teve uma associação, eu sei de uma associação em São Paulo que teve o registro negado. Perfeito. O cartório pode implicar com o registro se ele entender que o estatuto tal. A minha aproximação, aliás, com esse tema, Emílio, embora eu já tinha trabalhado com o tema de drogas no Ministério da Saúde, aqui e ali, mas com as associações canábicas, a primeira vez, inclusive foi em João Pessoa. Eu estava em João Pessoa, e numa dessas discussões de organização e tal, e uma menina, que não é bom, nem vou citar o nome, enfim, não vale a pena, não é o caso, ela era assessora jurídica eu trabalhava na parte jurídica de uma associação canábica. E aí ela foi sensacional a discussão, a participação dela lá foi sensacional, porque a gente discutiu exatamente isso. E aí a minha curiosidade se aguçou nesse sentido. Como é que essas organizações estão registrando seus estatutos? Se em tese, no estatuto, né, pelas leis notariais, enfim, tem que ter fins lícitos. Você se associa para fins lícitos. E a cannabis estando ainda, né, no rol de drogas, entorpecentes, etc. Como é que você registra uma instituição que trabalha com fins, né, que trabalha com cannabis e tal? Como é isso? Então eu, na época, pedi a ela que me mandasse o estatuto deles e tal. Ela me mandou, eu dei uma olhada, e a partir daí eu comecei a ver outros também, aqui da Bahia,
em São Paulo, em Brasília, outras organizações eu tive contato. Aí depois tive também a aproximação contigo, né? Graças à querida Angélica Comi, Maria Angélica Comi, lá do Adelaide, São Paulo, que me lembro bem que você precisa conhecer Emílio. Vocês estão falando a mesma língua. Falava que tem que conhecer o Lucas. Então vocês precisam se conhecer, vocês estão falando a mesma coisa, vocês precisam se conhecer. Tá. Então foi aí a nossa aproximação e você abriu essa possibilidade, eu já estava estudando um pouco isso, que é justamente isso, trabalhar a questão da cannabis a partir de quê? A partir do direito à saúde. Você não está trabalhando para plantar drogas e vender drogas, não é? Você não está abrindo uma boca institucionalizada, uma biqueira. Ainda não chegamos nisso, mas chegaremos, já é o futuro. Mas, quer dizer, você está trabalhando com o direito à saúde, com o direito das pessoas não adoecerem. E aí, repito, qual é o conceito de saúde que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde traz? O bem-estar físico, mental e social. A cannabis, ela pode ser e é um meio de garantir a saúde de pessoas. Então, portanto, pode ser trabalhado. Então, dessa forma, precisa estar muito bem estabelecido em seu estatuto, muito bem desenhado na sua arquitetura jurídica, digamos assim, naquilo que você, a retaguarda jurídica que você coloca no seu estatuto para poder você atuar. E aí, tive o privilégio depois também de fazer assessoria, enfim, com a facilidade do tema, fazer assessoria com outras organizações, ajudei a montar uma aqui na Bahia, ajudei outras que já existiam para ajustarem os seus estatutos com base na legislação na mais moderna, digamos assim, contemporânea legislação, a partir do Miroski e outras legislações, porque a legislação vai mudando, né? O registro já foi feito do ponto de vista do mérito, daquilo que objetivamente ela atua, mas você precisa ajustar o estatuto nos meios, né? Naquilo que a lei manda mudar, naquilo que a lei vai evoluindo, e você precisa ajustar. Isso aí a gente tem feito essa retaguarda, digamos assim. Quando a gente foi fazer o desenho institucional das primeiras associações, a gente partiu justamente para direito à saúde, né? Focar que era ali uma união de pessoas em busca da saúde. E quando a gente falava do cultivo de cannabis, a gente falava assim, demandar pelo direito de cultivar cannabis. Esse era o objeto das associações. Demandar de forma genérica e demandar de forma específica, através de processo administrativo, processo judicial. Ou seja, não era uma associação a princípio de plantar maconha, era uma associação de lutar para plantar maconha, entendeu? Plantar cannabis em prol da saúde. E aí isso foi surgindo e hoje acho que a gente já deve ter passado de 30 associações pelo Brasil, são muitas associações, a gente está lá, né? No final vamos falar um pouquinho da federação em que a gente está facilitando, e vamos nessa, fala aí. Não, exato, então a ideia, então vamos dar um básico aí, alguém que pediu para falar um pouco como é que se monta uma associação. Então, primeira coisa, mobilizar as pessoas para determinada causa. Então, aqui a gente está falando, né, a gente já tem um recorte, que é mobilizar as pessoas para a questão do direito à saúde, do acesso, mobilizar as pessoas para uma finalidade que é discutir a política de drogas nesse país, a política de entorpecentes, discutir a inserção da cannabis ativa como um elemento de saúde, né, não como uma droga, enfim. Hoje você tem estudos mostrando que a cannabis também é porta de saída, né? A cannabis tem sido utilizada, inclusive, para dependência do crack, dependência de cocaína e tal, ela como terapêutica para pessoas deixarem esses outros vícios, enfim. Então, quer dizer, você tem comprovação em outros países da utilização. Então, veja, você vai mobilizar as pessoas, certo? Um grupo de pessoas que tem para uma determinada finalidade, que é a discussão do direito à saúde e tal. O segundo passo, você vai realizar, então, do ponto de vista formal, uma assembleia de constituição de uma associação. Então, a primeira coisa é uma assembleia de constituição de uma associação. Então, nessa assembleia, o que é que você vai fazer? Você vai reunir as pessoas, aprovar, né, aquelas pessoas vão aprovar a constituição daquela organização, então está aprovado, todos aprovam, e vai aprovar um documento fundamental que é o estatuto. Então, elas aprovam o texto do estatuto, certo? A partir daí, você tem os dois documentos, a ata dessa assembleia de constituição e o estatuto aprovado. Com esses dois documentos, a pessoa vai ter que ir até o cartório de registro de pessoas jurídicas, né, da cidade, enfim, mais próximo, e registrar esses documentos.
A partir daí, essa organização ela tem existência jurídica, ela está regulada do ponto de vista jurídico, ela passa a ter existência jurídica. Qual é o próximo passo? Levar esses documentos já registrados à Receita Federal para ter o quê? O CNPJ. Então, ela tem que ter CNPJ, ela vai ter um CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o equivalente ao CPF da pessoa física, né? O cadastro de pessoa física, você vai ter um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Com o CNPJ, você vai ter, então, possibilidade de fazer conta bancária, abrir uma conta bancária, né? E ter vida econômica, enfim, poder fazer parceria. Você existe, né, do ponto de vista do Estado, enfim, vai poder fazer parceria com o poder público, vai poder receber doação, vai poder, enfim, ter vida jurídica regular. E, por fim, é importante também o registro na prefeitura, né, porque você vai ter o TVL, que é o termo de viabilidade de localização, enfim, vai poder ter a nota fiscal, se eventualmente você prestar um serviço, e as organizações podem fazer parcerias com universidades, podem prestar um serviço educativo, né, em escolas, por exemplo. Tem várias, você pode fazer várias questões, servir vários pontos, né? E no Estado também, pois caso você, aí o Estado, nesse caso das associações que fornecem o óleo, enfim, é importante também registrar no Estado, porque aí é onde você tem a nota de venda de mercadorias, né? Então você pode fazer a emissão da nota fiscal e tal, de emissão da mercadoria, da movimentação da mercadoria, enfim. Então, esses são os passos básicos da montagem de organização. O que o amigo perguntou, o que é que tem que constar no estatuto? E aí eu já trago, adiantando um pouco, Emílio, a gente já vai falar sobre as federações, eu tenho uma demanda para isso também, que é as 3 perspectivas que você tem que avaliar, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Que a gente vai fazer agora, começar esse trabalho. Acho que essa live, acho que é o nosso pontapé, de fato, aí, com esse trabalho da montagem da federação, que é a gente trabalhar em 3 perspectivas. Vamos lá. A primeira delas é a perspectiva jurídica. Essa, a gente, como advogado, né, eu estou, né, com essa experiência e tal, estou prestando deixando essa expertise para a federação, para a montagem da federação. Mas isso serve para a montagem de qualquer associação. Certo? Uma federação, na verdade, é uma associação de associações. Né? Exatamente, se associam para uma finalidade. Então, ela é uma federação que vai se associar para essa finalidade de representar o coletivo, etc. Mas vamos lá. Então, a perspectiva jurídica. O que é que vai se fazer na perspectiva jurídica? Vai se garantir a legalidade disso. Isso pode ou não pode do ponto de vista jurídico? Então, você tem o Código Civil, né, basicamente, artigo 53 a 61, que é o código, que é quando você vai lá constituir uma associação, está tudo lá. Para quem quiser saber o que tem que ter no estatuto, por exemplo, basicamente está lá no Código Civil, nesse artigo, nesse capítulo das associações, 53 a 61, Código Civil, e importante também olhar o MIROSC, né, a Lei 13.019 de 2014, artigo 33. São 2 dicas básicas. Então, 2 dicas básicas, mas tem também a lei tributária, você tem as letras leis. Porque, veja, uma associação, ela é uma instituição de direito privado, mas ela atua com interesse público. Se você atua com saúde, você também vai ter que analisar a regra de saúde, as regras sanitárias, né? Se você vai registrar seu óleo, tal, você vai ter que registrar com base nas regras da Anvisa e tal. Tá aí esse bolo doido aí com a Anvisa. Lá, acredito que mais pra frente, se deixar comigo, a Anvisa não entra. Se não for vender para terceiro, se for interno da associação, a Anvisa não se mete. Mas, enfim, a autorregulação, a regulação pela Anvisa, que seja. Mas você vai ter que alguma medida, você vai ter que lidar com as regras sanitárias, enfim. Então, essa é a questão jurídica, certo? A perspectiva jurídica. O que é que precisa ter obrigatoriamente no seu estatuto? Por exemplo, o que é que precisa ter no seu estatuto? Os direitos dos associados. Qual é o direito do associado? Bom, se desligar, por exemplo, é um direito do associado. Quando ele quiser, ninguém é obrigado a se associar ou ficar associado. Ele pode se desligar. Então, esse é um direito do associado. O direito de 1/5 dos associados poderem convocar uma assembleia ou uma reunião. Então, esse é um direito. Tem que estar, é obrigatório estar lá no estatuto. Então, essa é a parte jurídica. Ponto. A segunda questão é a questão política. A segunda perspectiva. Certo? Essa é a questão que traz, por exemplo, as decisões que você precisa tomar, como é que você vai fazer as tomadas de decisões, como é que você vai distribuir o poder dentro dessa associação, quem toma a decisão. Então, essa é
a questão política, né? Tomada de decisões, enfim, tempo de mandato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O tempo de mandato. Qual é o tempo de mandato quem está à frente do órgão executivo? Qual é o formato desse órgão executivo? A gente vai ter uma presidência, ou seja, vamos copiar esse modelo vigente aí, que está falido, que a gente está vendo aí, o modelo falido de presidencialismo, de coalizão, enfim, não vamos entrar nem nesse modelo, mas é um modelo falido, aí a gente vai reproduzir isso dentro das nossas organizações. Ou a gente vai ter uma coordenação colegiada, com possibilidade de alternância de poder, com possibilidade de tomada de decisões coletivas, enfim. Então, nós vamos ter reeleição ou não vamos ter reeleição? Ou vamos ter reeleição só uma vez? Enfim, então essas são decisões políticas, né? São decisões que a organização precisa ter maturidade enquanto associação, enquanto coletivo, para tomar. Você tem a jurídica, né, que é estrito sensu ali o que a lei pede, pode ou não pode. Você tem as políticas, que você, baseado na legislação, você vai tomar decisões políticas de como fazer ou não. E a terceira perspectiva, que é decorrente, né, derivada dessas duas, que é a questão da gestão. E aí entra de novo a palavra gestão social. Como é que eu vou gerir a minha organização a partir das decisões que eu tomei lá, políticas e jurídicas? Então, por exemplo, quem assina os documentos que implicam economicamente a organização? Então, por exemplo, se você botar que são 8 diretores que precisam assinar cada coisa, você nunca vai conseguir comprar uma caneta. 8 e 8 estados diferentes. Não, você não vai conseguir comprar uma caneta nunca, porque vai bolar isso aí, não vai dar certo. Na mesma cidade, você já não consegue, imagine 8 estados diferentes, não existe. Então, eu tenho, nas assessorias que faço e tal, 2 pessoas. Uma só, você centraliza uma pessoa só e dá margem para que essa pessoa, se estiver mal intencionada, né, dá problema. Mas 2, você tem ali um equilíbrio. Mais do que 2, você pode ter problema, porque aí burocratiza o negócio. Você cria uma burocracia privada, como a gente chama. Então, eu tenho, tá. Então, essas são tomadas de decisões que a organização tem que ter para organizar a sua arquitetura enquanto entidade, arquitetura organizacional, como a gente chama, para poder atuar. Todo mundo me pergunta qual é o número mínimo de pessoas para fundar uma associação. Conta aí para a galera, quanto é essa? Porque as pessoas chegam, tem que ter 10, tem que ter 15, tem que ter 50. Fala aí, quantas precisam? Veja, a lei não fala nada disso. A lei não trata isso. Agora, ela diz que são pessoas, no plural. Portanto, tem que ser mais de uma. Com 2, você forma uma associação. O grande problema é como é que você vai fazer assembleia, órgão executivo, conselho fiscal, se você resolver com 2 pessoas só, você não vai ter gente para fazer. Então, você eu já vi a associação começar com 3 e está muito bem hoje. Exatamente. Nós tínhamos uma associação da qual eu faço parte, né, que é uma ONG AIDS, enfim, que trabalha com sexualidade, as questões de AIDS e tal. Ela tinha 16, hoje tem 4 pessoas, porque ela mudou, a coordenação mudou, os tempos mudaram, as pessoas resolveram se aposentar. Hoje a gente tem 4 pessoas, mas estamos abertos, se chegar alguém e tal, a gente não está fechado para chegar mais pessoas. Vamos dizer que nesse momento são 4, então ela pode funcionar, né? Emílio, eu queria falar, então, já que a gente está nesse ponto, e as pessoas estão perguntando e tal, sobre quais os órgãos, né? A gente falou que tem quantos podem, quantas pessoas e tal, mas já está dizendo que no Uruguai precisa de no mínimo 15 pessoas, no Brasil não tem isso, Jonas. Isso é clube canábico, né? Que é uma natureza jurídica específica. Tem uma natureza jurídica específica, no Brasil não tem isso. Mas você tem 3 órgãos, né, que eu julgo, que eu coloco aqui como parte dessa arquitetura institucional. O primeiro, que é obrigatório, que é o cerne da própria associação, é a Assembleia Geral. Certo? A Assembleia Geral é o cerne, é onde os associados estão reunidos. É na Assembleia Geral. A Assembleia Geral é formada por todos os associados, ela é obrigatória. Então, toda associação, o cerne dela é uma Assembleia Geral. Tá? Então, é ela que é soberana dentro da organização. Certo? Então, Assembleia Geral. Segundo elemento é o órgão executivo. Então, aquilo que a gente falou, você vai ter uma presidência, você vai ter uma coordenação colegiada, uma diretoria. Quantos compõem essa diretoria, essa coordenação? Então, essa é uma escolha política aí, mas tem que ter um órgão executivo que vai tocar a vida institucional a partir das decisões políticas tomadas pela Assembleia Geral, né? A partir do estatuto, a partir das normas internas, enfim, essa
coordenação, esse órgão executivo, é quem toca a vida institucional. Ele é obrigatório também, você precisa dizer lá. E, por fim, o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não é obrigatório no Brasil, ele já foi, deixou de ser, ele não é obrigatório, mas é absolutamente recomendável ter Conselho Fiscal. E por quê? Porque hoje a gente está discutindo muito as questões de controle interno, compliance, né, transparência na gestão dessas organizações, porque essas organizações recebem doações, recebem... Mas você defende que a associação já tenha isso desde o início, desde a fundação, ou você acha que deve coloca primeiro o bonde no trilho e depois... Porque, por exemplo, quando uma associação me pergunta, eu faço o Conselho Fiscal, eu falo, cara, se você for criar mais uma instância de governança burocrática e tudo mais, avalia se você tem como fazer isso, você tem quadro para isso, porque de vez em quando pesa nesse início, né? Não, então, aí exatamente, ia chegar nisso. Ele não é obrigatório. Por exemplo, a minha organização hoje, ela já teve, não tem mais. Só são 4 pessoas, então não tem para quê. Em Assembleia Geral, a gente aprova as contas, a gente vê tudo e toca a vida, não tem problema. Mas é absolutamente recomendável que você tenha um órgão de controle interno. Para que serve um Conselho Fiscal? Basicamente, fiscalizar ou acompanhar a questão econômica, financeira, basicamente. Entende? Entende aí? Entendi. Então é isso, basicamente. Ela vai dar parecer na movimentação financeira da organização e esse parecer, ele não aprova ou desaprova, ele dá um parecer. Quem aprova ou desaprova... É a Assembleia. É a Assembleia Geral. Então, os financiadores internacionais, por exemplo, como aquela que é muito próxima, que trabalha com a questão das drogas, agora fugiu o nome. Open. Enfim, a Open Society, enfim, e os financiadores internacionais, como os órgãos da ONU e tal, eles gostam muito de organizações que têm um mínimo de controle interno, que não fica solto os custos. Você tem um órgão que acompanha isso para e passo. Então é importante, do ponto de vista do compliance, do ponto de vista do contability e tal, que são os conceitos novos que a gente tem, né, trazidos das empresas para o campo das organizações, é importante ter um conselho fiscal absolutamente recomendável, mas não é obrigatório, deixo muito claro. E óbvio, nesses casos, você tem uma instituição que começou com 3, não precisa ter um conselho fiscal. À medida que ela vai incorporando, ficando maior, trazendo mais gente, eu entendo que é importante ter um conselho fiscal. Então, esses basicamente são os 3 órgãos que podem ter uma associação. Show de bola. Qual o próximo item aí? Vamos lá. A gente já combinou aqui alguns itens, mas tem uma pergunta aqui do cara que falou, gostaria de entender por que uma federação. E já está falando da ABONG e tal. Então, a ABONG é a Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais. Ela tem uma importância histórica no Brasil, né? A ABONG é uma das responsáveis, inclusive, pelo marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? Uma representatividade muito grande, enfim. Mas ela tem um tipo de formato, ela tem ela decidiu politicamente por ter um tipo de atuação e um tipo de intervenção. O que a federação quer, eu não estou falando em nome da federação, mas o que eu tenho conversado, né, nos grupos aí que a gente tem conversado sobre a federação, é poder unir forças, essas associações estarem juntas, né, não atuar cada uma por si, mas estarem juntas para encaminhar demandas de forma mais madura, de forma mais concreta, ou seja, uma demanda de uma federação que representa 30, 40, 60 organizações é uma demanda muito mais forte do que uma demanda de instituição sozinha. É uma demanda que a BONG encaminha para o governo, para outras organizações, enfim, é uma demanda da BONG, que tem mais de 300 afiliados. Não é uma demanda de fulano ou ciclano, é uma demanda de 300. Entende? Então você tem um campo político muito mais fortalecido quando você se associa, quando você federaliza. Então eu sou plenamente favorável e entusiasta, inclusive, das organizações se organizar, né, das entidades se organizarem em uma federação, como está se propondo aí com as associações canábicas. Então é um processo lento, né? Eu estava ontem, a gente fez uma reunião do Núcleo Cannabis, da Plataforma Brasileira de Política de Drogas, e a gente abre esse grupo da federação em março de 2017. E assim, é muito difícil o movimento da federação, porque todo mundo que está ali está tocando suas próprias associações, está todo mundo no cotidiano.
né? A gente vê a Margarete na Pepe, a Cidinha na Cultive, né? O Pedrão na Abra Cannabis, e um monte de associação pelo Brasil acontecendo, né? Eu participei quando eu entrei nessa história de cannabis medicinal. A ideia era usar a Associação Carioca de Epilepsia. Não ia, aí surgiu a ideia de fazer uma associação para pessoas de epilepsia que usavam cannabis. E isso foi tomando um vulto, criou a primeira associação de cannabis medicinal, não deu muito certo todo mundo junto, separou, abriram várias, Liga Canábica, aí a Abrace também surge. A Abrace fez 6 anos, cara. A Abrace fez 6 anos agora em abril. Pensar que a associação que tem autorização de cultivo de cannabis no Brasil já está há 6 anos. E ela começa em 2014 e só vai conseguir a autorização em 2017. Ou seja, ela passou 3 anos na clandestinidade, correndo o risco de ser mal interpretada. E aí conseguiu o direito ao reconhecimento do cultivo dela e está aí também prosperando nessa caminhada. E todo dia surgem novas associações, muita gente interessada em abrir associação de cannabis aqui no Brasil. Emílio, chegou aqui uma pergunta, eu acho importante trazer o Daniel aqui. Ele perguntou se uma rede sem hierarquia não seria mais lógico. Daniel, formar uma federação não significa, e aí eu disse isso da decisão, quando eu falei da decisão política, não necessariamente você tem que ter hierarquia. Isso aí. Isso faz parte justamente da decisão política da federação. Você vai ter hierarquia, não vai ter, é melhor quem está na federação do que quem não está? Não, eu acho que não é por aí. O caráter e o que eu tenho ouvido das pessoas, eu acho assim, Emílio, o que eu tenho ouvido, né, converso com um, com o outro, das associações e tal, tem perspectivas diferentes, claro, mas é muito comum, a perspectiva comum de todos é todo mundo igual. Nós vamos ter alternância de poder, a ideia é que possa todo mundo contribuir. E até a gente não pode falar ainda de quem vai ocupar a presidência, né, ou esse cargo de coordenação, esse cargo central de gestor, não sei, né, qual o nome que vai ser escolhido para a federação, mas a gente já tem um nome, mas foi um nome que demorou muito tempo para chegar, né? Foi uma ideia da Margarete, convidar essa pessoa, e a gente está construindo porque a própria federação realmente demanda muito e precisa ser algo bem trabalhado institucionalmente para que todo mundo possa trabalhar, mas também se ajudar, né? Eu acho que você falou aqui uma palavra antes, você falou muito em colaboração. Eu acho que o que mais me atrai no modelo do terceiro setor, do associativismo, é a colaboração, é se basear na colaboração e não na competição. Então, quando a gente fala de estar junto, de colaborar, é maravilhoso. A gente tem estudos, né? Estou dando aula agora na Escola de Administração aqui da Universidade Federal da Bahia, discutindo exatamente os marcos regulatórios da gestão social. E um dos campos teóricos de estudo é justamente essa coisa da solidariedade e da competição entre as organizações, né? Elas, em algum momento, são parceiros. Então, por exemplo, eu vou citar aqui a própria BONG, que ele citou, os fóruns de ONGizade e tal. Você tem um edital e todo mundo está competindo por aquele recurso. Então, você está competindo nesse mercado. Nem fala, sei bem como que é isso. Isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você está junto numa federação, você é parceiro. Então, você tem um campo aí de disputa e um campo de solidariedade, que eu acho que é um conceito fundamental que se tem que discutir aqui, e você tem toda a tipologia de solidariedade de alguns autores, em que a gente não vai entrar aqui na discussão acadêmica, mas você tem aí campos e você equilibrar isso. Eu acho que a federação, do ponto de vista político, tá? E aí eu ressalto isso, que a gente precisa fazer, a gente tem que pensar justamente isso da arquitetura a federação, no sentido que você possa conviver com estes 2 fatores, ou seja, que a competição em alguns momentos não seja desleal e tal, porque, né, o recurso é pouco, enfim. Se tiver um edital, sei lá, um edital da Open Society, você tem 30 associações que vão escrever projetos, então são concorrentes ali, mas não precisa ser inimigas, não precisa ser desleais, não precisa você tirar o outro, desclassificar o outro por querer, não necessariamente. Você tem que ter solidariedade, ao contrário. E eu tive a oportunidade, por exemplo, num fórum, eu coordenei o Fórum de ONGizade da Bahia no ano de 2007. Já vai bem tempo isso aí. E na época eu discutia exatamente isso. Você tinha um edital público para fazer atividade da AIDS, o que é que a gente fazia? A gente fazia oficinas de elaboração de projetos. Você não precisa me passar o seu projeto, claro, porque a ideia é sua, a concepção é sua e tal. Mas como a gente vai tecnicamente fortalecer as organizações, nós vamos fazer junto.
Não, vamos fazer junto. Quem tem Perfeito. mais experiência Ó, só te jurídica. avisar, a gente tem 8 minutos, só para... Nosso tempo está passando, só para você saber, para Tá. poder calcular o tempo da fala. Calcular, pronto. Então é isso. Então você tem essas coisas, então a montagem, essa é uma questão de decisão política, tá? Então tudo isso gira em torno de como você vai ter as decisões políticas dessa federação para como conduzir isso na realidade, na prática, né? Excelente. Vamos lá. Tem aqui algumas perguntas. Alguém aqui perguntou que disse que o Conselho Fiscal obrigatório não é mais, já foi na legislação brasileira, não é mais, tá certo? Então, deixar bem claro aqui, não é mais. Então, é isso. Então, Emílio, qual é o ponto? E você falou dessa situação no Chile e outros modelos, você conhece? Assim, eu quando eu fiz a minha pós, eu fiz o TCC sobre os clubes canábicos da Espanha. Então, me debrucei, fui estudar lá sobre o modelo de clubes na Espanha e há toda uma discussão que segue lá na Corte Constitucional Espanhola sobre se o clube... tem 2 modelos de clube lá. Tem um clube gigante que eles não sabem quantas pessoas têm associadas e tal, cada um vai lá, se cadastra, né, o turista entra e tal, tem uma fiscalização mais ou menos, e tem aquele clube realmente que é real, né, que são pessoas que se reúnem para cultivar, para cuidar das plantas, para fazer a colheita e ter aquelas flores para si. Então, saber, né, essa questão desses modelos, se a gente pode aproveitar aqui no Brasil, fala muito do modelo de associações canábicas em prol da saúde, como surge aqui no Brasil, mas também tem os clubes, né, os clubes canábicos, que é para fins adultos, fins sociais, não fins estritamente terapêuticos, e também é uma alternativa interessante para a questão da regulação da cannabis, né? Porque uma coisa que eu discuto muito, e eu acho que isso merece ser bem trabalhado, é até que ponto os negócios envolvendo o cannabis devem ter lucro, devem gerar lucro, né? Até que ponto devem distribuir lucro, na verdade. Gerar lucro, isso é óbvio, toda operação tem que ser superavitária para ela ter sustentabilidade financeira. Mas qual é o risco que a pessoa que vai lá e cria um negócio com cannabis, ela está correndo ao ponto dela ter que oferir lucro para remunerar esse risco, né? Eu acho que esse debate está sendo pouco feito aqui no Brasil. A gente não sabe como que as pessoas estão vendo essa questão da cannabis meramente por especulação ou realmente com o intuito de ajudar o próximo. Boa pergunta. Você tem aí, Emílio, no mundo inteiro, você tem um regulamento de como as organizações e como as associações elas vão atuar, né? Com mais liberdade, com menor liberdade, enfim. Então, você tem aí lugares que são mais restritivos e tal. O fato é que não existe democracia, não existe nação que se diga democrática sem a liberdade de associação, sem a liberdade das pessoas e dos grupos sociais atuarem. Isso, né, é uma marca da democracia, essa liberdade. Então, isso é importante, desde logo, colocar. O que há, né, e aí no Chile, por exemplo, que é uma nação democrática, foi uma interpretação, ao meu ver, desculpa, equivocada na leitura do Estatuto, das Constituições, ou talvez uma pouca habilidade da organização de colocar um estatuto bem feito, bem regido, e por isso ela teve uma restrição judicial, enfim. O que eu queria trazer, a gente não vai entrar aqui no detalhe da regulamentação, enfim, das autorizações, é trazer que a importância de você ter a diferenciação, que não avançou no Brasil isso. O professor Eduardo Zazi, que é um grande estudioso do tema, já desde 2000 e pouco, ele já dizia, 2004, ele dizia que não há uma diferenciação clara na lei brasileira entre aquelas que são endógenas e exógenas, ou seja, aquelas de benefício mútuo, que só atuam em benefício dos seus associados, e aquelas que atuam de porta aberta, que atuam para quem procurar, para qualquer pessoa. Perfeito. Né? Então, você tem que ter um tratamento diferenciado para essas organizações. Faz todo sentido. Da AABB.
a Associação Atlética do Banco do Brasil, sem demonizar que a ABB, ela tem sua importância cultural, desportiva, mas ela serve a quem? Aos funcionários do Banco do Brasil. Né? Então, ela tem que ter o mesmo tratamento jurídico, o mesmo acesso a recursos, subsídios, etc., que uma outra que atua com porta aberta, que atua atendendo pessoas pobres, necessitadas, etc. Então, essa é a questão. Né? Então, você tem que ter diferença, uma diferença clara, você tem que ter de como você vai atuar, se é de benefício mútuo, se é porta aberta, enfim. E aí, as associações canábicas, nessa discussão, precisam também fazer essa discussão. Acho que vocês têm tido um papel na reforma, e o Ricardo, né, o Brave, tem feito essa discussão também junto com a Marcha das Favelas e tal, que é qual é o papel dessas organizações. Né? É ser plantar na coisa para poder ter para meia dúzia, ou é discutir o direito à saúde para toda uma população, para todos que precisarem. Então, faz acho que é sentido. nessa linha que a gente faz todo sentido a gente discutir. Eu não conhecia esse termo exógeno e endógeno quanto associações, bem interessante, isso me ajuda bastante na discussão. Isso, tem todo um campo teórico de estudo nesse sentido para você entender. É uma questão complexa, realmente, ainda não está resolvida, mas que as organizações vão precisar enfrentar. As associações canábicas vão precisar enfrentar. O Ladislau está botando uma pilha para a gente voltar. Vamos? Vai encerrar aqui, a gente Pode volta ser, mais mim, um pouquinho. Aí vamos debater se a Anvisa tem competência ou não para regulamentar e fiscalizar as associações. Só uma coisa, beleza, Emílio, você galera? vai salvar essa. Vou salvar.